Olá, bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de detalhamento. Nesse módulo, nós vamos aprender a fazer o detalhamento de um forro simples e nessa primeira aula nós vamos ver como trabalhar com a planta de forro. Nós temos aqui um projeto de um forro bem simples, que é o forro de uma sala, tá? Esse forro, ele nos traz os elementos que a gente precisa aprender a detalhar. Primeiro, quando eu trabalho com uma planta de forro, eu tenho que entender que eu estou trabalhando como se fosse uma planta baixa, mas na verdade eu estou olhando como se o forro tivesse, como se eu estivesse olhando o forro de cima, tá? Então eu não estou olhando ao contrário, eu não estou olhando de baixo para cima, eu estou realmente olhando de cima para baixo. Esse meu forro aqui, ele tem dois níveis. Ele tem um nível aqui, que é esse verde, e um outro nível que é esse amarelinho aqui. O que está acontecendo nessa planta de forro? Eu estou definindo que aqui eu tenho um rebaixo no meu gesso, que é um pouco mais baixo, por isso que ele está com essa linha mais forte, tá? É esse forro aqui. E eu tenho um forro acima desse, que é esse forro aqui, e que, na verdade, ele só tem a fuga aqui entre ele e a parede, então ele não tem sanca, tá? Esse forro aqui, ele já tem sanca. E nós vamos ver como que a gente visualiza isso quando a gente trabalha com ele nos cortes. E o que mais eu preciso ter numa planta de forro? Além do desenho do forro, né, da indicação do desenho do forro, eu preciso ter também a indicação das luminárias. Então, aqui eu tenho a indicação do desenho do forro, já com as cotas desse forro. O resto do desenho do forro, na verdade, é só a fuga, então não é difícil para o gesseiro executar isso. Não precisa necessariamente ter cota, a gente pode colocar só uma indicação. E o que eu preciso cotar agora são essas luminárias. Esse projeto luminotécnico é o projetista que faz, ou o arquiteto que faz, tá? E esse projeto luminotécnico vai de acordo com a quantidade de luz necessária para esse ambiente, tá? O que eu preciso fazer aqui é cotar todas essas luminárias. Estou vindo aqui na aba Dimension para fazer as cotas disso aqui, para fazer a locação desses pontos das luminárias. Pode ver que aqui tem um ponto de iluminação que ele precisa saber aonde está para poder puxar esses pontos de iluminação e deixar as esperas, né? O eletricista precisa deixar essas esperas, então ele tem que saber. Como são equipes que trabalham em conjunto, né, a equipe de gesso, a equipe de forro com a equipe de eletricidade, então a gente precisa deixar isso locado, tá? E daqui, na verdade, a gente só vai continuar, ó, a fazer a locação desses pontos. A gente precisa deixar isso cotado direitinho para que quem for executar consiga fazer essa alocação das luminárias. Com a minha planta já toda cotada, agora o que eu preciso fazer é indicar os níveis desse forro. O que acontece aqui? Eu já fiz uma simbologia, tá? Essa simbologia é uma simbologia da ABNT para indicar as alturas, os níveis em planta, tá? E aqui eu deixei 00, mas na verdade eu não é 00, 00 seria para piso, né? Então, quanto que eu tenho de altura de forro aqui? Esse meu projeto, ele já está todo detalhado, então eu já tenho um corte aqui desse meu forro, tá? Quando a gente trabalha com forros, a gente já trabalha paralelo com corte e planta, mas para ficar mais didático aqui no curso, a gente está vendo as plantas primeiro. Então, como eu já fiz esse corte, eu vou entrar com o comando dist, di, e aqui, ó, eu vou fazer a distância daqui até aqui para saber a altura, 2,40. Esses 2,40, ó, vou passar uma X-line vertical aqui, só para vocês verem de onde que a gente está puxando forro, ó. Esse forro aqui é esse meu forro aqui mais baixo, tá vendo? Essa é a diferença de nível entre os dois. Aqui ele tem 2,40, então a diferença entre os dois aqui é de
15 centímetros, então o outro tem 2,55. Na verdade, eu defino primeiro isso em planta, tá? Mais ou menos quando eu vou visualizando o forro, eu já sei, esse meu forro aqui vai ficar direto na laje, então ele vai ter 2,55. E o outro forro vai ficar um pouco mais abaixo, quanto abaixo que ele fica, nós vamos trabalhando isso em paralelo, e aí então eu defino que esse forro aqui, ele tem 2,40, então tem que indicar aqui 2,40. Modificar, 2,40. E agora sim, eu tenho a minha planta de forro pronta. Ela tem a indicação do desenho, ela tem todas as cotas com todos os pontos elétricos e ela tem a indicação de níveis também. Para finalizar, eu posso ainda vir aqui no comando Leaders, em Multileader, e fazer a indicação dos acabamentos do meu forro. Então, eu vou puxar uma seta aqui desse meu forro para indicar o que eu tenho nesse forro. Tenho um forro de gesso na cor XXX. O acabamento vai depender de cada um, tá? Aqui eu sei que vai ser uma cor vermelha, mas a indicação, a referência, tudo é importante a gente colocar. Como eu já tenho aqui nesse meu corte, então eu vou aproveitar isso daqui e vou copiar. Vou entrar aqui no meu texto, vou copiar aqui a cor, Ctrl C, porque a minha parede é nessa referência e meu forro vai acompanhar essa parede. Então, eu copio para cá, essa é a minha referência, mas na verdade vocês vão colocar a referência de vocês. Vou até pular uma linha aqui para ficar mais esteticamente melhor, tá? E o resto do meu forro, eu crio uma outra líder, coloco aqui em qualquer ponto e posso puxar que aqui eu tenho um forro de gesso na cor branca. Então, não preciso necessariamente colocar referência, ou se eu quiser colocar um tipo de branco, ou um off-white, ou um branco gelo, e quiser colocar referência, também posso colocar aqui. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com a planta de forro e quais os elementos que precisam constar nessa planta. Eu espero vocês para a próxima aula, um abraço e até mais!